Você não acha, Felipe, que ao longo desses 200 anos nós vivemos momentos decisivos desde o início da descoberta em si, a independência que comemoramos agora, 200 anos depois? Sim, houve vários processos de mudança, revolução, golpe de Estado, criação de arte de vanguarda, migração interna, eventos que mudaram para sempre a história da América Latina. Não só isso, modificaram estruturas sociais, econômicas, políticas, comportamentos e até mesmo a nossa forma de ver o mundo. Seria interessante perguntar como chegamos a esses pontos sem volta em nossa história. Unidos pela história. Pontos sem volta. A Pirâmide de Maio em Buenos Aires. O Passeio de los Próceres em Caracas. Assim como o Anjo da Independência no México, são símbolos que lembram a luta pela nossa independência. No monumento inaugurado durante o centenário da independência, uma criança guia um leão. A verdade e a inteligência sobre a força. Verdade e inteligência. Nossas revoluções pela independência são inconcebíveis sem as ideias que marcaram a fogo o século XIX e que mudaram para sempre nossa noção de governo e de Estado. O pensamento iluminista invadiu o mundo ocidental com seus princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Valores que a Revolução Francesa universalizou para todo o Ocidente. E isso mudou as atitudes, os códigos civis, a geopolítica, os mapas. Foi um movimento realmente telúrico na Europa, só comparável, eu diria, às duas guerras mundiais do século XX. O iluminismo, esse movimento telúrico, colocou em xeque a noção de monarquia absoluta. Na Europa e na América, nascia um novo conceito do homem e sua relação com o Estado. Homens como Miguel Hidalgo e Costilla no México, Simón Bolívar, o libertador Bernardo O'Higgins no Chile e San Martín na Argentina, encarnam a busca por uma forma de política e filosofia que correspondesse à realidade americana. Eles defendiam que era um antigo regime e que, por ser antigo, era um Estado decrépito e um governo que se desmoronava. Portanto, o mais progressivo e o melhor a se fazer era criar outro tipo de Estado, que também presumisse uma independência. A ideia republicana de um governo representativo e democrático. E a noção de América. Dois conceitos que vieram com as revoluções libertadoras para ficar. Duas ideias que forjaram a história do nosso continente e da qual não haveria mais volta. O primeiro passo para as revoluções que levaram à independência da América Latina, quem deu foi Napoleão ao invadir a Espanha. Com Fernando VII preso, os latino-americanos descobriram que não havia autoridade legítima a quem obedecer. País após país, a luta pela independência na América Latina ocorreu do México à Argentina em sucessivas revoluções quase que simultaneamente entre 1809 e 1811. Em 25 de maio de 1809, estourou na Bolívia. Menos de 3 meses depois, no Equador. Em 19 de abril de 1810, foi a vez da Venezuela. Um mês mais tarde, na Argentina. E 2 meses depois, na Colômbia. Em 16 e 18 de setembro, foi a vez do México e do Chile. Fernando VII ainda era prisioneiro de Bonaparte e as rebeliões se sucederam. Em 14 de maio de 1811, no Paraguai, e no dia 5 de novembro, em El Salvador. Com as revoluções, deixa-se de acreditar que a monarquia é a única forma de governo, o que estava em vigor há quase 300 anos. Em seu lugar, surge o republicanismo democrático com influência francesa e o federalismo herdado dos Estados Unidos.
Em 1810 ou 1809, quando se iniciam as articulações e movimentos de independência na América Latina, os primeiros governos a se formarem precisavam convocar o povo, e quando fizeram chamar de soberano. Então, aqueles povos que eram vistos como ignorantes durante o período colonial, que eram considerados povos baixos, povos sujos, povos feios, desagradáveis, de repente eram os povos soberanos. Entre 1790 e 1810, ou seja, na época em que eclodiu a crise, bem, em 1790, quando se falava em Constituição, era algo que pertencia à anatomia, à Constituição do corpo. Já em 1810, pertencia à lei, era a Constituição do Estado de Direito. O primeiro passo foi dado. Mas a independência das colônias americanas só seria conquistada no final do século XIX, durante a Guerra Hispano-Americana e quando Cuba se tornou independente da Espanha e aceitou o dólar como sua moeda oficial. Revoluções do século XIX. Revolução Cubana. Por mais de 60 anos, a moeda de Cuba foi o dólar. A ilha foi um protetorado dos Estados Unidos até 1º de janeiro de 1959, quando o movimento revolucionário, liderado por Fidel Castro, derrubou o ditador Fulgêncio Batista e estabeleceu o regime socialista em Cuba. A Revolução Cubana surgiu em um momento em que, primeiro, o modo como se derrotou o Batista foi um modo muito original. Devemos lembrar que não havia guerrilha naquela época na América Latina. A guerrilha não foi inventada por Fidel Castro, mas sim foi reinventada. Lembrem-se que quando Fidel chegou a Havana, logo em seguida foi aos Estados Unidos e foi recebido como um herói nacional. Mas depois, quando Fidel começou a construir... Porque Cuba era o quê? Cuba era o bordel dos Estados Unidos. Quando Fidel começou a querer autonomia e soberania, foi abandonado pelos Estados Unidos. Então o país se voltou para a União Soviética na época. Eu adorava quando era adolescente. A minha geração adorava Cuba quando era adolescente. Fidel Castro era o nosso herói. Eu ouvia a Rádio Havana Cuba em ondas curtas com todas as pessoas da minha geração. Estávamos maravilhados, muito admirados com aqueles barbudos libertários que expulsaram Batista, que dominaram os cassinos, que expulsaram a United Fruit e a ATT, com todo o direito do mundo. E depois, pouco a pouco, foram se sovietizando, se russificando e transformando o que era uma experiência maravilhosa de justiça e liberdade em uma ditadura sinistra que terminou como uma loucura tropical, que, afinal, é o que é Cuba. A Revolução Cubana foi um momento absolutamente crucial para a história da América Latina, sem dúvida. E esta revolução teve um impacto na América Latina. De todas as formas, cultural, política, economicamente, tudo isso. Todos os grandes romancistas latino-americanos devem o seu entusiasmo e seu talento ao que aconteceu com a Revolução Cubana. Então é verdade que em muitos países surgiram movimentos guerrilheiros inspirados na experiência cubana. Cuba foi o pontapé inicial de uma série de guerrilhas que estabeleceu um ponto sem volta na forma de fazer política na América Latina. Revolução Cubana. Guerrilhas latino-americanas.
Realmente a luta armada apareceu para muitas pessoas como a saída natural. Em ambientes universitários, era quase natural fazer a apologia à luta armada. E um cenário como esse na Universidade Nacional, e o mesmo acontecia em muitos outros ambientes universitários e de classe média na América Latina e nos setores operários. Havia uma justificativa quase fundamental para a luta armada, como o único meio possível de transformar a sociedade. Nos anos 60, surgiram a Frente Sandinista de Libertação Nacional na Nicarágua, o Movimento da Esquerda Revolucionária no Peru, a Frente Farabundo Marte em El Salvador e o Movimento de Esquerda Revolucionária no Chile. Na Argentina, a guerrilha se organizou principalmente com o Exército Revolucionário do Povo e os Montoneiros. As guerrilhas desses anos tiveram um destino em comum. Algumas se transformaram em partidos políticos, outras persistiram na luta armada e foram aniquiladas. Os tupamaros peruanos começaram como uma guerrilha e terminaram sequestrando e matando pessoas como se fossem mafiosos. E aconteceu o mesmo com outros movimentos guerrilheiros que começaram com idealismo e romantismo armado e terminaram como sócios de traficantes de drogas, como sucedeu com grande parte das Farc. Eu venho de um país onde há morte demais. A Colômbia, há morte demais para alguém acreditar em cidades armadas. É um país onde os mortos se amontoam e isso acontece há décadas. O homicídio não tem qualquer valor simbólico nem peso político. Ao contrário, as armas produzem uma profunda rejeição visceral, independente de quem as impunha, militares, paramilitares, rebeldes, quem quer que seja. Estávamos convencidos de que podíamos mudar as coisas e que só precisávamos sair das casas e lutar, tomar as ruas, e que um homem novo surgiria. E a sociedade seria outra e seríamos infinitamente felizes. E então as pessoas da minha geração viveram essa decepção de que as coisas não funcionavam bem assim. Pela primeira vez na história, os jovens eram protagonistas e mudavam não apenas o modo de fazer política, mas também a cultura, a moda, a música, a moral e o sexo. Mudanças que modificariam o modo de pensar, agir e sentir para sempre. Unidos pela história. Não é por acaso que em 1810 foi o ano da ruptura política em todo o continente. Alguns meses mais, meses menos, alguns em 1811, outros um pouco mais tarde. Mas não é por acaso que isso aconteceu em tantas cidades latino-americanas. Havia algo parecido. A necessidade de se entender como uma unidade, a necessidade de se entender como independente do Império Espanhol. Então a história nos une. Os caprichos da história nos unem. Mas além dos caprichos da história, o que nos une é o futuro. Unidos pela história. Unidos pela história. Nos anos 60, os jovens dominaram a década. E desde então são os protagonistas indiscutíveis da história. Uma tendência que tem continuado até hoje, fazendo da juventude um culto. Culturalmente, os anos 60 foram o período mais revolucionário do século XX. Foi quando a música, a literatura, o cinema, as artes visuais, a moda e os costumes mudaram para sempre. Os anos 60 foram uma tecnologia humanística, uma tecnologia espiritual que veio para a América e foi um choque porque não estávamos preparados. Éramos sociedades totalmente conservadoras. Conservadoras e conservadoras. As meninas como minha mãe, que era uma garota que cuidava de casa e estudava e que entrou na faculdade para estudar engenharia, e meu pai, um jovem boêmio, mas discretamente. Imagine, minha mãe descobriu a pílula e o meu pai descobriu que podia se divorciar. Foi fantástico. O movimento hippie, sim, apareceu no meu país, mas não foi uma coisa duradoura. Foi como outras modas que vinham do exterior. Foi como a época das minissaias, por exemplo, que surgiram por volta de 66, e eu usava assim.
Quando eu estava estudando, surgiu a moda das mini saias e havia uma senhora que nos revistava na entrada, uma professora, e havia uma regra. Podíamos usar saias até 5 centímetros acima do joelho. Então, todas nós usávamos a saia a 5 centímetros do joelho. Mas na hora da saída, ficávamos dobrando e dobrando a cintura da saia até que ficasse por aqui. Foi a época do amor livre, das drogas e, acima de tudo, das campanhas políticas contra a guerra do Vietnã, que era como uma sombra que pairava por trás de toda a atividade que havia. As pessoas estavam muito engajadas política e culturalmente num sentido de mudança. Eram os anos psicodélicos e... É claro que usávamos drogas, mas fazíamos isso por princípios, ou seja, era algo que tinha que ser feito para romper com a sociedade burguesa. E no início eram porres e drogas psicodélicas, mas acontece que muitas pessoas passaram a usar o que mais tarde viria a ser chamado de heroína, e muitos amigos meus morreram. E a música mudou completamente. Vieram os Beatles, os Rolling Stones, a cultura em geral. O rock varreu a América Latina. Nos anos 60 ouvíamos Billie Holiday, Elvis, Beatles e também rock em espanhol. Quando eu era pequeno, lembro que o primeiro CD não era CD, era disco. Que chegou na minha casa, foi Mix de Beatles. Era um álbum maravilhoso, como tudo que eles fizeram. E depois eu continuei sendo fã. E sem saber, eles foram um dos grandes mestres daquela geração. Eu acho que os Beatles foram influentes para muitas pessoas, mas não para mim. Eu escutava música em espanhol, porque na minha casa havia música, minha mãe cantava rancheiras, boleros, tangos. Digamos que o mariachi estava muito mais presentes na minha educação musical do que os Beatles. Sim, eu ouvia rock argentino, rock mexicano, isso nós ouvíamos na minha casa, e coisas como Mercedes Sosa, Violeta Parra, Vítor Jara. Os anos 60 foram palco de uma mudança cultural sem precedentes, junto com um enorme aumento do conhecimento científico e técnico. Tal como acontecera 2 séculos antes, a tecnologia transformava o mundo em um lugar mais rápido, informado e surpreendente. Revolução cultural. Revolução industrial. Com a introdução da microeletrônica e das tecnologias de comunicação e informação, houve o que os especialistas chamam de nova revolução industrial. A primeira aconteceu aqui, na Inglaterra, no final do século XVIII. A Revolução Industrial Inglesa transformou radicalmente o modo de produzir os bens e, posteriormente, toda a história econômica do mundo foi muito diferente. Por quê? Porque a Revolução Industrial Inglesa, quando se expandiu para França, Bélgica, Países Baixos e depois para a Alemanha, se transformou em economias que requeriam matéria-prima. A Revolução Industrial iniciou-se com tecidos de lã e algodão. A produção foi industrializada com o fornecimento de matérias-primas vindas das colônias americanas e dos países latino-americanos, e com a implementação da nova força do vapor nos teares tradicionais. As consequências da Revolução Industrial na América Latina foi o benefício dado a uma parte da elite que tinha acesso aos direitos de propriedade. Porque a Revolução Industrial não representou apenas o aprendizado da produção em série, mas também o fato de se abrir a economia e assim houve uma revolução comercial. Com as novas técnicas de fabricação e transporte, a indústria têxtil tornou-se um monopólio dos ingleses. Em 1840, o mundo consumia 668 milhões de metros de fio fabricado na Inglaterra. Com isso, seria possível dar a volta ao mundo 16 vezes. Revolução Industrial. Catástrofes demográficas.
Os ingleses precisavam de matéria-prima para os fios e os pecuaristas de terra para aumentar o rebanho. Em 1894, no sul do Chile e na Argentina, as empresas de criadores de ovinos decidiram retirar os índios zonas dos territórios. Era uma praga que ocupava a terra e chegava até a roubar ovelhas para se alimentar. Para acabar com a praga dos nativos, os fazendeiros pagavam aos caçadores de índios por cada par de orelhas apresentada. Mas, ao observar que os índios vagavam sem orelhas, começaram a pagar mediante a apresentação de cabeças, testículos e órgãos vitais. Depois de serem caçados como animais e com seu território visivelmente diminuído, dos 4.000 onas que em 1880 viviam no território da Ilha Grande e na Terra do Fogo, em 1905 restavam apenas 500. A maioria sucumbia às doenças dos brancos, como sarampo, escarlatina e tuberculose. E em 1930, o povo ona e com ele sua cultura milenar havia desaparecido. Os onas sucumbiram à chegada dos colonos e suas doenças, como havia acontecido no México, Peru e Caribe durante a conquista. A chegada dos europeus foi um desastre para a população nativa. O pior elemento do despovoamento da América foram as novas doenças. Foi exatamente isso que dizimou a população indígena. As novas doenças que vieram da Europa. A conquista foi uma catástrofe demográfica, literalmente. Por muitas razões, não apenas pelas, digamos, as dificuldades, mas os índios também foram dizimados pelas doenças, maus tratos, mas também, acho que é o mais importante, seu mundo tinha acabado, tinha sido destruído. 50 anos depois da chegada de Cristóvão Colombo na Ilha Espanhola, havia menos de 2.000 nativos. Na costa do Brasil, durante o século XVI, cerca de 95% da população indígena foi morta. Na região central do México, que possuía mais de 10 milhões de habitantes no início do século XVI, havia apenas 1 milhão um século depois. 9 em cada 10 habitantes dos impérios Inca e Azteca desapareceram nos primeiros 100 anos de conquista. A catástrofe demográfica do século XVI transformou completamente a sociedade americana. 80% da população nativa foi morta. Algumas comunidades indígenas foram expulsas e forçadas a viver com outras etnias. Era mais um ponto sem volta. O fim da sociedade indígena e o início da sociedade multiétnica. Unidos pela história. Acho que se não formos criadores da realidade, seremos apenas observadores, não participaremos, e acho que o futuro será como nós sonharmos, e eu acho que os bons devem vencer para termos um futuro melhor. Unidos pela história. Unidos pela história. 20 anos depois de Colombo chamar aquela ilha de Espanhola e fundar ali a primeira colônia da América, a ilha caribenha, que viria a se chamar Haiti, ficaria sem índios nem riquezas. A população indígena tinha diminuído a 10% do total e os espanhóis haviam levado quase todo o ouro. No final do século XVII, a Espanha cedeu à França o território do Haiti. Os colonizadores franceses apostaram na produção de cana-de-açúcar e café com mão de obra escrava trazida da África. Em meados do século XVIII, a população haitiana consistia de 300 mil escravos e apenas 12 mil pessoas livres entre brancos e mulatos. A América é filha de muitas mães, não só da Europa. É filha da mãe indígena, da mãe europeia e também da mãe africana, de norte a sul. E isso é muito importante. Não eram coisas, esses homens e mulheres, milhões de homens e mulheres,
que foram trazidos como mercadoria em navios negreiros, marcados e vendidos. Mas os escravos se revoltaram e juraram vingança. Uma música deles diz: juramos destruir os brancos e tudo o que eles possuem, que nós morramos se não cumprirmos essa promessa. E não eram apenas os maus tratos que incentivavam a rebelião. A notícia da independência dos Estados Unidos em 1776 e principalmente a Revolução Francesa de 1789 agitavam as coisas na ilha caribenha. A primeira revolta de escravos começou em 1791 e terminou 10 anos depois, quando mataram centenas de proprietários de terras franceses e muitos outros emigraram. Os escravos do Haiti haviam conquistado a liberdade. O movimento abolicionista no Haiti teve um grande impacto em todo o mundo e serviu de incentivo para todos que lutavam contra a escravidão. A ideologia da Revolução Francesa havia guiado a única revolta de escravos bem-sucedida da história. Cidade do México, México. Paris, França. A Revolução produziu profundas mudanças sociais na França. Pela primeira vez, um exército popular, os sans-culottes, reivindicava seus direitos e se aliava ao setor mais radical da Revolução, os jacobinos, que durante seu breve governo tentaram abolir a monarquia e proclamar uma república democrática, com direito a voto para todos os cidadãos, com a ajuda da guilhotina e do terrorismo. Os historiadores dizem que a Revolução Francesa abriu o mundo ocidental e mostrou que as coisas podiam ser de outra forma. Que o mundo não era estático e nem as classes sociais, as ordens, representações e nem o imaginário. E essa noção de que os tempos mudam e podem mudar abruptamente chegou até nós com a notícia da Revolução Francesa. Na França, os homens dos setores populares eram os sans-culottes, que usavam calças compridas em vez dos culottes, que eram as calças curtas das classes altas, contra quem lutavam os protagonistas da Revolução Francesa. Sans-culottes. Descamisados. A marca da inferioridade na hierarquia social, esse estigma, seria transformado em uma bandeira. O mesmo aconteceria aqui na Argentina 50 anos depois com os descamisados. O nome foi cunhado pela imprensa de oposição, referindo-se à vestimenta da classe trabalhadora que usava calça e camiseta, mas não camisa. Eva Perón pegou esse e outros motes depreciativos como engraxadores ou cabecinhas negras e os reformulou. Os descamisados e cabecinhas negras eram os representantes do setor operário, a classe social que em 17 de outubro de 1945 deixou de ser invisível para a sociedade, tornando-se protagonista do movimento liderado por Juan Domingo Perón. Eu me juntei aos rapazes e fomos para a Praça de Maio. No início, eu confesso, parecia que não ia acontecer nada. Ao meio-dia havia apenas grupos desordenados de rapazes que tinham retirado a camisa. Isso foi um espetáculo inédito no centro de Buenos Aires. Eles corriam pelas ruas com a camisa aberta. E daí vem o termo os descamisados. Descamisados. Populismo. Na Argentina eram chamados de descamisados, mas o surgimento do movimento operário foi um fenômeno em toda a região nos anos 30. Com a crise financeira global, haviam caído os preços das matérias-primas e das exportações latino-americanas. E os lavradores que não conseguiam vender os seus produtos no exterior migraram para as cidades à procura de trabalho nas novas indústrias, que produziam o que não se podia mais comprar no exterior. O processo de substituição da importação ocorreu na década de 30 com pequenas e também médias empresas, que começaram a fabricar produtos que antes eram importados. E assim surgiu um novo protagonista social. Uma classe trabalhadora que, em muitos casos, se mudou
do campo para as grandes cidades e que era usada como mão de obra na indústria social que surgia. Um fenômeno definitivo ocorreu na América Latina: o ingresso dos setores populares na política. Representado pelo governo de Lázaro Cárdenas no México, o peronismo na Argentina, o varguismo no Brasil, a Frente Popular no Chile e o nacionalismo revolucionário de paz extensor na Bolívia. Esses movimentos integraram setores sociais até então negligenciados. Costumam dizer que Perón e Getúlio Vargas e Lázaro Cárdenas estão unidos por um elemento comum que é o populismo. Eu acho que não. Eu acho que mais importante do que isso é que os três eram militares. Então eu não falo deles como um populismo militar necessariamente, mas em alguns casos como um militarismo popular. Lázaro Cárdenas não falava. Lázaro Cárdenas atuava. Algumas de suas políticas sociais eram duvidosas, outras bem-sucedidas, mas não era populismo. Eram populares. Getúlio Vargas, penso eu, se situava no meio. Ele teve o mesmo impulso nos anos 30 de cuidar do bem-estar social, o que aconteceu em todo o continente. Mas Perón, que nos anos 40 era sem dúvida a quintessência do populismo, enquanto queria criar benefícios dando aos argentinos o que a economia não lhes dava, ele destruiu o tecido social. Está muito claro que o populismo implicou em grandes avanços nas nossas sociedades, não só porque redistribuiu a riqueza de modo menos desigual que no passado, como também porque gerou uma ideia ou uma convicção de que a democracia devia ser primeiramente uma democracia social. E isso tinha sido concebido para causar um grande impacto por um longo tempo. Populismo. Avanços tecnológicos. As mudanças na política econômica promovidas pelos governos populistas causaram um fenômeno até então inédito: o acesso dos trabalhadores aos níveis de consumo até então reservados às classes altas. Entre os anos 40 e 50, o consumo de eletrodomésticos na América Latina aumentou em 600%. Em meados dos anos 50, a televisão se consolidou como um dos grandes legados do século XX. A televisão foi um fenômeno semelhante ao que aconteceu nos últimos anos com a internet. Com base nos progressos alcançados nos anos 60, surgiu a World Wide Web, a rede mundial global, através da qual podemos acessar quase todas as informações com um clique. A internet pode significar um enorme acelerador para o desenvolvimento das sociedades, dos países e dos povos, mas também, precisamente porque imprime uma grande velocidade, coloca as pessoas que a acessam em determinada circunstância quase de privilégio, quando comparadas às pessoas que não acessam. Então, o que significa um grande impulso para milhões de pessoas pode significar, em contrapartida, um aumento da desigualdade social, pois aqueles que não têm acesso estão em uma desvantagem maior. Há uma defasagem tecnológica em relação aos países desenvolvidos e a televisão ocupa um lugar privilegiado na nossa cultura. Desde sua criação, ela transmitiu grandes volumes de informação e conectou culturas que estavam isoladas, gerando um sincretismo como o da conquista americana. Unidos pela história. A experiência tem nos demonstrado, e devemos começar a prestar atenção e aprender com isso, que sem união não há independência. O que significa que o fato imprescindível para que a independência dos nossos países seja possível é a união. Unidos pela história. Unidos pela história. Quando a América ainda não era a América, havia civilizações altamente desenvolvidas aqui. Nos Andes havia os Incas e na Mesoamérica os Aztecas. Construíram cidades muito avançadas
e em outras partes do continente, como também ocorria na Europa, os níveis de desenvolvimento eram muito distintos. Na América, eram principalmente caçadores e lavradores. Os monges que pensavam que iam encontrar índios parecidos com os das ilhas, bem primitivos, se depararam com pessoas altamente cultas, que construíam pirâmides, que se expressavam extraordinariamente através de poemas e canções, e possuíam uma literatura oral, com uma oratória incrível, fazendo livros, os famosos códices, que eram livros pictográficos lindos. Eles encontraram esse tipo de gente, e foi uma surpresa. Para os índios, também foi uma surpresa ver essas pessoas que vinham do leste, de outro mundo, pode-se dizer. E que vinham com o alfabeto, não apenas com canhões e cavalos, mas com uma tecnologia para escrever, para pintar com letrinhas pretas tudo o que diziam. Então eu acho que foi uma grande surpresa para os dois lados. O impacto foi enorme, porque a diferença cultural, não digo intelectual, mas cultural, de uma sociedade que já tinha, por exemplo, armas de fogo, e outra sociedade em que o uso de armas de fogo era uma coisa totalmente desconhecida, e foi um choque. Mas também foi uma surpresa para a Europa descobrir que não estavam sozinhos. O choque de duas culturas tão opostas não podia deixar de gerar uma confusão enorme. Nem Colombo nem os reis católicos tinham a menor ideia que haviam descoberto um novo continente. Eles ainda pensavam que haviam chegado à Ásia. Mas mesmo assim se sentiam livres para se apropriar dessas terras e de seus habitantes, dos quais o almirante se expressou nesses termos. Eles são as melhores pessoas do mundo, são os mais gentis. Não conhecem o mal, nunca matam nem roubam. Amam o próximo como a si mesmo. E têm um modo mais doce de falar do mundo, sempre sorrindo. E Colombo termina sua descrição dizendo que seriam bons serventes e que com 150 homens poderiam dominá-los e obrigá-los a fazer o que quisessem. O idioma dos índios estava ligado a seu estilo de vida. Era poético e falava do contato desses homens com a natureza. No entanto, nas anotações do Diário de Colombo, durante as primeiras 2 semanas, a palavra ouro aparece 75 vezes, 6 vezes por dia. O contato europeu com a América modificou radicalmente o modo de vida, tanto dos europeus quanto dos americanos. Cidade do México, México. Madrid, Espanha. Para os europeus, a América era uma fonte inesgotável de recursos e a resposta para seu poder econômico. Para o conquistador e cronista Gonçalo Fernandes de Oviedo, em sua História Geral das Índias, a descoberta foi o maior acontecimento desde a criação do mundo. Anos mais tarde, o economista inglês Adam Smith iria mais longe. Diria que o descobrimento foi o fato mais importante na história da humanidade. A exploração de metais atingiu tal volume que com a riqueza extraída dessas terras, seriam capazes de construir uma ponte de prata e ouro puro que iria do topo de Cerro Rico, em Potosí, até os palácios dos reis da Espanha do outro lado do Oceano Atlântico. No entanto, nem tudo foi exploração e extermínio. Os europeus trouxeram ao Novo Mundo uma série de inovações que enriqueceram a América. O gado bovino e ovino, cavalos, trigo, rodas, uvas, ferro e armas de fogo. Por sua vez, os conquistadores levaram para a Europa uma série de condimentos e alimentos que enriqueceram a cozinha mundial, além da borracha, do rapé, as técnicas têxteis e hidráulicas e as complexas matemáticas mesoamericanas. A conquista foi um momento muito complicado, bem difícil, porque foi o encontro de culturas que pareciam estar fora do seu tempo, que pareciam estar em situações diferentes em momentos distintos. Eram formas diversas de pensar. E esse choque produziu toda essa tragédia. Esse encontro foi muito complexo. Foi trágico e doloroso.
Provocou uma grande mortalidade, tanto pela guerra quanto pela fome e pela peste. Mas também foi muito criativo, porque as religiosidades e culturas se mesclaram. Eu diria que principalmente no México, mas também no Peru, e em outros países e outras áreas da nossa América, para dar um novo florescimento altamente original. Para conquistadores e conquistados, a descoberta foi um ponto sem volta. O mundo nunca mais seria o que foi antes da América ser chamada de América. Unidos pela história. As ideias do iluminismo inspiraram a luta pela independência na América Latina. Um processo que terminou em 1898 com a independência de Cuba, que foi um protetorado dos Estados Unidos até 1959, quando triunfou a Revolução Cubana. A primeira de uma série de guerrilhas, em que os jovens foram os protagonistas, mudando os costumes e a cultura, enquanto se desenvolvia uma nova tecnologia, que culminaria, anos mais tarde, na Segunda Revolução Industrial. Ao passo que a primeira havia melhorado as técnicas de fabricação e os ingleses precisavam de mais fios e lãs para seus tecidos e os pecuaristas de mais terras para suas ovelhas. Mas os terrenos estavam ocupados pelos índios, então eles foram exterminados, como aconteceu no México, Peru e Caribe durante a conquista. E assim tiveram que ser trazidos escravos, que no Haiti se revoltaram encorajados pelas ideias da Revolução Francesa, liderada pelos sans-culottes, um modo de vestir que se tornaria uma bandeira, como aconteceria mais tarde na Argentina com os descamisados, fazendo assim ingressar os setores populares na política em toda a América Latina. Dessa forma, os trabalhadores puderam comprar televisores, um aparelho de massa que conectou culturas que antes haviam se interligado com o descobrimento da América, e assim, o mundo nunca mais seria o mesmo. Unidos pela história. Nosso continente tem mais do que um limite geográfico, ele tem um perfil que foi mudando claramente ao longo da história. Sim, é importante dizer que houve processos de mudanças positivos e negativos, mas a verdade é que tudo isso foi se formando ao longo da nossa história, constituindo assim a nossa consciência latino-americana. Podemos dizer que somos a soma de tudo o que se passou. A história do nosso continente, que também faz parte da história do mundo, passa por várias mudanças. Momentos sociais, políticos e econômicos, para os quais não há volta. E bem ou mal, os latino-americanos percorreram juntos essas conjunturas cruciais. Porque também dessa maneira estamos intimamente unidos pela história. Câmara de Soberano. Então, aqueles povos que eram vistos como ignorantes durante o período colonial, que eram considerados povos baixos, povos sujos, povos feios, desagradáveis, de repente eram os povos soberanos. Entre 1790 e 1810, ou seja, na época em que eclodiu a crise, bem, em 1790, quando se falava em Constituição, era algo que pertencia à anatomia, à Constituição do corpo. Já em 1810, pertencia à lei, era a Constituição do Estado de Direito. O primeiro passo foi dado. Mas a independência das colônias americanas só seria conquistada no final do século XIX, durante a Guerra Hispano-Americana e quando Cuba se tornou independente da Espanha e aceitou o dólar como sua moeda oficial. Revoluções do século XIX. Revolução Cubana. Por mais de 60 anos, a moeda de Cuba foi o dólar.
A ilha foi um protetorado dos Estados Unidos até 1º de janeiro de 1959, quando o movimento revolucionário, liderado por Fidel Castro, derrubou o ditador Fulgêncio Batista e estabeleceu o regime socialista em Cuba. Você não acha, Felipe, que ao longo desses 200 anos nós vivemos momentos decisivos desde o início da descoberta em si, a independência que comemoramos agora, 200 anos depois? Sim, houve vários processos de mudança, revolução, golpe de Estado, criação de arte de vanguarda, migração interna, eventos que mudaram para sempre a história da América Latina. Não só isso, modificaram estruturas sociais, econômicas, políticas, comportamentos e até mesmo a nossa forma de ver o mundo. Seria interessante perguntar como chegamos a esses pontos sem volta em nossa história. Unidos. Quem deu foi Napoleão ao invadir a Espanha. Com Fernando VII preso, os latino-americanos descobriram que não havia autoridade legítima a quem obedecer. País após país, a luta pela independência na América Latina ocorreu do México à Argentina em sucessivas revoluções quase que simultaneamente entre 1809 e 1811. Em 25 de maio de 1809, estourou na Bolívia. Menos de 3 meses depois, no Equador. Em 19 de abril de 1810 foi a vez da Venezuela. Um mês mais tarde, na Argentina. E 2 meses depois, na Colômbia. Em 16 e 18 de setembro foi a vez do México e do Chile. Fernando VII ainda era prisioneiro de Bonaparte e as rebeliões se sucederam. Em 14 de maio de 1811, no Paraguai, e no dia 5 de novembro, em El Salvador. Com as revoluções, deixa-se de acreditar que a monarquia é a única forma de governo, o que estava em vigor há quase 300 anos. Em seu lugar, surge o republicanismo democrático com influência francesa e o federalismo herdado dos Estados Unidos. Em 1810 ou 1809, quando se iniciam as articulações e movimentos de independência na América Latina, os primeiros governos a se formarem precisavam convocar o povo e quando fizeram pela história. Pontos sem volta. A Pirâmide de Maio em Buenos Aires. O Passeio de los Próceres em Caracas. Assim como o Anjo da Independência no México, são símbolos que lembram a luta pela nossa independência. No monumento inaugurado durante o centenário da independência, uma criança guia um leão. A verdade e a inteligência sobre a força. Verdade e inteligência. Nossas revoluções pela independência são inconcebíveis sem as ideias que marcaram a fogo o século XIX e que mudaram para sempre nossa noção de governo e de Estado. O pensamento iluminista invadiu o mundo ocidental com seus princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Valores que a Revolução Francesa universalizou para todo o Ocidente. E isso mudou as atitudes, os códigos civis, a geopolítica, os mapas. Foi um movimento realmente telúrico na Europa, só comparável, eu diria, às 2 guerras mundiais do século XX. O iluminismo, esse movimento telúrico, colocou em xeque a noção de monarquia absoluta. Na Europa e na América, nascia um novo conceito do homem e sua relação com o Estado. Homens como Miguel Hidalgo e Costilla no México, Simón Bolívar, o libertador Bernardo Higgins no Chile e San Martín na Argentina, encarnam a busca por uma forma de política e filosofia que correspondesse à realidade americana.
Eles defendiam que era um antigo regime e que, por ser antigo, era um estado decrépito e um governo que se desmoronava. Portanto, o mais progressivo e o melhor a se fazer era criar outro tipo de estado, que também presumisse uma independência. A ideia republicana de um governo representativo e democrático. E a noção de América. Dois conceitos que vieram com as revoluções libertadoras para ficar. Duas ideias que forjaram a história do nosso continente e da qual não haveria mais volta. O primeiro passo para as revoluções que levaram à independência da América Latina